o ano passado, né, comparado 2022 com 2023, a gente ainda não tem os dados de 2024, né, porque o ano ainda não concluiu, mas comparando 2022 a 2023, aumentaram em 38% os índices de afastamento por motivo de saúde mental no trabalho. Claro que não é esse nome que aparece lá no auxílio doença, né? Que agora ele não é mais nome pelo INSS, né? Aparece como transtornos mentais e comportamentais. Mas imagina, aumentou de um ano para o outro 38%. Então, cada vez mais as empresas, elas não têm mais escolha, não é uma questão de achar legal, né, falar sobre saúde mental na empresa, é uma necessidade da empresa, porque vai por mim, vai por mim. Quando mexe no bolso da empresa, quando começa a mexer no faturamento da empresa, a empresa dá atenção para aquele tema. Muitas empresas não têm maturidade ainda para ser preventivas, para fazer antes de acontecer o problema. Elas, primeiro, né, têm o problema, né, como é o caso, por exemplo, de assédio moral, assédio sexual. Por que os assédios agora estão sendo falados cada vez mais nas empresas, né? Porque antes isso era camuflado, os funcionários, os trabalhadores não sabiam primeiro a diferença de assédio para importunação, para outros tipos de violência no trabalho, discriminações, enfim, e isso ficava meio encoberto, e geralmente o trabalhador também tinha receio de se posicionar, de falar. Hoje é um nível de consciência muito maior, os trabalhadores também têm um nível de maturidade maior, e para você ter uma ideia, em 2020, só de ação trabalhista por motivo de assédios foram 68.635 ações trabalhistas. Imagina. Então, as empresas precisam também tratar desse tema, prevenir esse tema. Por quê? Porque elas sabem que está tendo consequência financeira. Então, tudo isso vai fazendo com que as empresas nos busquem. Por exemplo, assédios no trabalho. Não é possível uma psicóloga que esteja dentro da empresa tratar desse tema junto aos seus colegas. Por que, Ana Silvia? Por uma questão de competência técnica? Não, por uma questão subjetiva, que essa psicóloga ela está implicada naquela cultura organizacional. Ela também, de alguma forma, está sendo afetada pelas relações de trabalho que são violentas ou que têm assédios, mesmo que não seja de uma forma direta, de uma forma indireta. Então, não é possível. O que as empresas fazem? Né? Começam a nos chamar, como já aconteceu isso comigo, começam a nos chamar para a gente poder falar desse tema. E tem outras também questões aí de legislação que eu vou falar lá no projeto para você, uma lei que obriga as empresas a fazerem prevenção do assédio. E muitas empresas ainda não sabem dessa lei. Então, se você sabe dessa lei, e eu vou te contar dessa lei lá no projeto, você já vai ter condições de chegar nas empresas, né, para poder realmente divulgar o teu trabalho de consultoria. E aí, a consultoria, né, essa consultoria que vai te ajudar a fazer 10 mil por mês, é uma consultoria onde você precisa considerar ela como um processo. E todo processo, ele tem suas etapas, né? E a consultoria, que faz 10 mil por mês, né? Que é a que eu apresento para você, que, né, que tem o método que eu desenvolvi, e que eu vou apresentar para você o método também no projeto, né? Ela possui 4 estratégias básicas, tá? A primeira estratégia é a definição do problema. Por quê? Porque quando uma empresa nos chama, né, para uma consultoria, ela está precisando de uma orientação, né? Que consultoria vem da palavra consultare, que significa aconselhar. Então, quando a empresa nos busca, ela está com um problema lá de comportamento, né, humano, no contexto do trabalho, e ela não está sabendo como resolver. E aí elas nos chamam e elas falam, olha,
eu estou com tal problema aqui. Então, geralmente, ela fala de uma dor que ela tem, de uma dificuldade, de um problema, né? Ela vai falar, às vezes, de prevenção, de querer prevenir? Sim, ela fala de prevenção. Mas as empresas que trabalham na prevenção é a minoria, não é a maioria. Geralmente, as empresas nos chamam porque ela está com problema. Por exemplo, conflito na área de mecânica. Tem a mecânica industrial, é uma indústria, tem a parte de mecânica industrial, e está tendo conflito entre os funcionários daquela área. E aí eles nos chamam e falam: olha, a gente está com esse problema lá, e a gente não está sabendo como resolver, o chefe, o gestor, não está sabendo como lidar com esses trabalhadores, geralmente eles usam o termo colaboradores, né? E aí? E aí que nós, que somos, né, cientistas do comportamento, sim, eu sou, você é. Porque se você é psicóloga ou psicólogo, psicologia é ciência, então quem é formado em psicologia é um cientista do comportamento humano. Nós somos os profissionais que temos autoridade para falar do comportamento humano. Ai, Ana Silva, mas tem outras pessoas, outros profissionais que falam. Falam, tudo bem, eu acho que o mercado está aí, né? O conhecimento é para todo mundo, não é exclusivo nosso. Mas nós temos essa profissão regulamentada, nós temos essa autoridade de chegar e poder falar sobre comportamento humano, porque nós somos psicólogas ou psicólogos. E aí a empresa traz para você uma demanda, uma questão que ela precisa resolver. Então, a primeira estratégia, né, a primeira etapa no processo de consultoria é você procurar entender a necessidade da empresa. Isso é decisivo para você poder ter a sua proposta aprovada na consultoria, porque se você não tiver um método que te ajude a fazer uma reunião de alinhamento, onde você vai fazer as perguntas certas, no momento certo, para poder entender esse problema que a empresa está tendo, você vai ter dificuldade de ir para a próxima etapa, que é a etapa de elaborar a proposta. Porque o que acontece, né? A proposta, que é uma segunda etapa, né, desse processo de consultoria, você entendeu a demanda, né, o que a empresa está precisando ali, qual que é o problema da empresa. Aí você vai procurar dar uma solução, vai propor para a empresa um serviço, uma solução que vai procurar resolver aquele problema que a empresa tem. E aí é importante, assim, né, que você tenha clareza que, para você poder também apresentar essas soluções, essas propostas de soluções, é importante também que você tenha um método, que você tenha o método de mais de um tipo de serviço. São basicamente 4 estratégias, 4 etapas de um processo de consultoria. Então, a primeira é entender a demanda, né? Você vai, a empresa te chama, te fala qual é a demanda que ela tem, o problema que ela tem, e você procura entender. Num segundo momento, você vai procurar propor para a empresa alguma solução para resolver esse problema. E aqui é bem importante que você tenha várias possibilidades de intervenções, de métodos, de metodologias, que você não fique restrita a uma apenas. Eu vou te dar um exemplo que eu ia falar antes de eu tomar água, que infelizmente, o que eu verifico, tá? E aí eu alerto muito as minhas mentoradas, as minhas alunas, para não cometerem esse equívoco. A empresa traz uma demanda, traz um problema, e muitas vezes o profissional, por ele não ter, aí eu vou falar profissional de um modo geral, independente da formação, inclui aí psicólogos e psicólogas, tá? Mas vou falar profissional de um modo geral. Por ele não ter metodologias diferentes para fazer intervenções diferentes, tudo ele resume num tipo de intervenção que é palestra. Tudo ele acha que vai resolver com palestra. Ah, está com problema de conflito?
palestra. Está com problema de saúde mental? Palestra. Eu tenho alguma coisa contra a palestra? Nenhuma. Eu dou palestra para as empresas. Mas, anos, décadas. Mas palestra, para mim, é uma das intervenções. É uma das metodologias, é um dos métodos que eu desenvolvi na consultoria para eu poder oferecer para a empresa. Então, se você tem um cardápio, se o seu método, você tem um método de trabalho, e esse método de trabalho, ele tem um cardápio para você que fala, olha, eu posso oferecer isso para a empresa, eu posso oferecer uma palestra, eu posso oferecer uma roda de conversa, porque eu sei fazer uma roda de conversa, eu posso oferecer um workshop, porque eu sei o que é um workshop, sei como fazer, como coordenar, eu posso oferecer um treinamento, eu posso oferecer um desenvolvimento, porque eu sei a diferença de treinamento e desenvolvimento, tem profissionais que não sabem, que eu vejo falando que é desenvolvimento, usando metodologia de treinamento, e isso só vai comprometendo a imagem do profissional, só vai comprometendo a credibilidade desse profissional, porque o pessoal da área de gestão de pessoas, eles sabem as diferenças. E aí você, como profissional, se chega lá no RH e não sabe, não tem nem a metodologia clara, não tem um método de trabalho claro, isso vai mostrar para a empresa sobre a qualidade do teu trabalho e vai comprometer a tua credibilidade, a tua imagem. Então, quando eu tenho um cardápio, né, onde eu tenho métodos diferentes para trabalhar com cada intervenção, eu tenho mais chances de acertar em termos de resultado do que eu só ter uma alternativa quando a empresa tem um problema.